saudades desde o último congresso, não é? E quem não foi lá, nós vamos contar um pouquinho mais do que aconteceu lá. Vocês sabiam que o nosso corpo é um templo do Senhor? Lá no congresso nós aprendemos do Pentecostes. E para a gente receber o Espírito Santo, que é o Pentecostes, nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Mas eu não falo do corpo físico, eu falo do corpo espiritual. O corpo físico, a gente cuida dele com os 8 remédios naturais. Mas como que a gente cuida do nosso corpo espiritual, o corpo da parte de Deus? Com a oração, Palavra de Deus. louvor. E o jejum. Muito bem, vocês estão muito bons nisso. E agora vamos ouvir com a tia Gabi que o nosso corpo realmente é o templo do Senhor? Antes de ouvir a tia Gabi, vamos orar? A Rebeca vai orar pra gente. Senhor, obrigado por essa vigília que todos estão assistindo, que a gente pode fazer muitas alegrias, todo mundo ficar com Deus, em nome de Jesus, amém. Olá a todos vocês que estão aqui na Vigília do Pentecoste. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gabriela Herculano. As pessoas geralmente me conhecem como uma das coordenadoras lá do grupo Vida Plena. E hoje nós vamos ter uma coisa bem interessante. Nós vamos juntar o Vida Plena com a meditação. Nós vamos começar fazendo um pouquinho da meditação, onde nós vamos conhecer um pouquinho por que as pessoas falam: você não sabe que você é o templo do Espírito Santo, mas será que isso é de maneira literal ou uma maneira simbólica? E no final nós vamos ter um testemunho, que eu vou contar a história de uma pessoa que o seu corpo, quando ele honrou ao Senhor, foi glorificado e transformado de uma maneira fantástica. Então, vamos começar? Então, a pergunta é: será que quando Deus disse, eu quero habitar em vocês, ele falou de maneira literal ou de maneira simbólica? Eu sempre ouvi falar que nós somos o templo do Espírito Santo, mas será que no meu corpo tem um templo de verdade? Então a primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá em Atos 17, no versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí, como assim? Será que Deus não habitou no templo que Moisés construiu? Ele não mandou fogo do céu para consumir aquele holocausto? Será que Deus não habitou no templo de Salomão? Ele também não mandou novamente? Porque Deus disse assim, lá em Êxodos, ele prometeu: vocês me farão um santuário, eu habitarei no meio de vocês. Então, ele não estava querendo habitar no santuário, ele estava querendo habitar onde? E essa resposta vai estar em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tá, Gabriela, eu já ouvi essa passagem, não é a primeira vez que eu escuto que eu sou o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus disse, vocês vão me fazer um santuário, eu habitarei no meio de vós, era porque eles queriam que eles entendessem metaforicamente de uma maneira prática. Como assim? Hoje em dia é mais fácil a gente entender Deus querendo habitar no meio de nós do que na época de Moisés. Então eles precisavam enxergar o templo e todos os processos. E hoje eu vou fazer com vocês o inverso. Nós vamos partir do templo de Moisés para o nosso templo, o nosso corpo. Você já parou para pensar, por exemplo, que quando você come uma comida, você apresenta um fogo estranho diante do seu corpo?
Como assim, Gabriela? Vocês lembram da história de Nadab e Abiú, que quando eles apresentaram fogo estranho diante do Senhor, o que aconteceu? Eles foram consumidos por fogo. Quando você come algo errado, o que acontece com o seu corpo? Fogo também. Queimação no estômago. Febre, queimação geral no corpo. Você acha que isso é coincidência? Porque eu não acredito em coincidência. Então tá, vamos partir de uma maneira mais literal para o corpo em si. Você já estudou anatomia? Ou então você já fez pelo menos biologia na escola? Com certeza que a maioria de nós já fez. Então você já ouviu falar que o corpo, anatomicamente falando, ele é dividido em quantas partes? 3. Cabeça, tronco e membros. E em quantas partes era dividido o santuário? Pátio, Santo e Santíssimo. 3 e 3. Coincidência? Tá certo. Caramba, coincidência, 3 e 3. Tá certo. Quantos meses até a criança nascer? A criança, ela é construída silenciosamente no útero materno. Eu já tive meu bebê faz 6 meses. Esse tá bem real pra mim. Ela é construída silenciosamente no útero materno durante 9 meses. Você sabe me dizer quanto tempo demorou para o templo de Salomão ser construído? Se eu disser para você que foi 9 meses exatos, você vai acreditar em mim? Bom, tá lá no livro Ritual do Santuário. E é dito que não se ouvia o som de martelo nem bigorna. Ele foi silenciosamente juntando peça por peça. Silenciosamente, assim como a criança é construída no útero materno. Tá, pois então vamos para outras partes. Vamos lá conhecer a parte do santuário, a parte mais externa. Vocês lembram o que constituía? Na parte externa, no pátio, nós tínhamos o primeiro local. O pecador vinha, ele tinha que trazer uma ovelhinha, certo? Essa ovelhinha tinha que ser perfeita, sem nenhuma mancha. Não podia ter com a patinha quebrada, teria que ser branca, simbolizando Jesus, o sacrifício perfeito. E o primeiro local que ele se dirigia era para o local do sacrifício. Tinha uma mesa, o pecador trazia a ovelhinha, ele tinha que imolar o cordeiro, porque ele tinha que sentir o peso do seu pecado, o salário do pecado é a morte. E depois disso, ele era levado para o altar de sacrifício, do altar de sacrifício para a pia, o sacerdote tinha que lavar as mãos, depois ele entrava no lugar santo. Isso era o que acontecia no pátio. Agora vamos entender o que isso poderia estar no nosso corpo, né? Como, Gabriela, isso pode acontecer com a gente? Bom, o local do sacrifício, eu quero que todos vocês abram comigo em Romanos capítulo 5. E vamos ler o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Eu vou dizer para vocês que esse vai ser o único utensílio do santuário que você não vai encontrar no seu corpo, porque seria impossível você ou eu sermos capazes de justificar o nosso templo, o nosso corpo. Então, o local do sacrifício nós já recebemos de graça. Jesus veio, morreu por nós, ele dá aqui. Tá aqui, ó, gratuito. O primeiro passo do teu santuário tá aqui nas tuas mãos. Eu já fiz por você, que é o mais difícil de todos. Agora os outros passos você quem tem que fazer. Que fantástico. Ele veio trazer a salvação e a justificação para a vida de todos. Tá certo? Então, o meu primeiro passo no santuário é aceitar o sacrifício de Jesus como meu salvador pessoal. Então, em seguida, eu preciso ir para onde? Para o altar de sacrifício. Você ainda está em Romanos? Pois vamos avançar só mais algumas páginas. Vamos pular do capítulo 5 para o 12. E vamos ler o versículo 1, que diz o seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está dizendo que é sacrifício. O vosso culto racional é um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, nós estamos no pátio do santuário, nós estamos oferecendo um culto racional a Deus.
Então eu aceito Jesus como meu Salvador, agora eu lhe presto um culto racional, então eu estou indo em direção ao altar de sacrifício. A Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. O próximo passo, eu vou para a pia. E na pia o que acontece? Eu tenho que lavar as mãos para remover o sangue antes de eu adentrar o santuário. Então vamos agora avançar mais um pouquinho na nossa Bíblia, vamos lá para Efésios capítulo 5. E vamos ler o versículo 26, que diz assim: para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Olha que legal! Quer dizer que eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu passo a fazer um culto racional através da palavra do Senhor. Então, através da palavra, eu estou sendo lavado pela água. E essa água também significa algo mais. Vamos lá voltar um pouquinho a nossa Bíblia para João, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tenho que nascer da água e do Espírito. O que é isso? É o batismo do Espírito Santo. E me diga uma coisa, quantas vezes o sacerdote tinha que fazer isso antes de entrar todos os dias? Sempre, cada sacrifício que ele tinha que fazer, ele tinha que passar por esse processo de lavar as mãos antes de entrar. Então, ele está simbolizando que o nosso batismo pelo Espírito Santo tem que ser uma vez na vida. É diário. E a gente está vendo o quê? Que através do culto racional, a leitura da palavra, eu estou recebendo o quê? O batismo do Espírito Santo. Mas espera aí, Gabriela. Eu, como pecador, eu só trago a ovelha. Quem faz tudo isso é o sacerdote. Tá certo. Pois vamos avançar mais um pouquinho e vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler o versículo 9. Tá certo? Vamos lá. Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Pedro diz: mas vós sois da geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação eleita, sacerdócio real. Então, quem é o sacerdote? Você, eu. Eu sou o sacerdote do meu templo. Eu que tenho que fazer tudo isso. Mas eu não sou a oferta. Jesus é a oferta pelo pecado. Então, Jesus vem, ele apresenta o seu sacrifício, eu só preciso aceitar. Depois, o meu próximo passo é oferecer a ele um culto racional através da sua palavra para eu ser batizado com o Espírito Santo. E eu sou ungido sacerdote. E assim eu encerro a primeira parte do santuário, o pátio. Vocês agora estão prontos para adentrarem a segunda parte do santuário comigo? Pois vamos lá para o lugar santo. Vocês lembram o que é que tem lá no lugar santo? Assim que eu entro no lugar santo, na minha frente eu vou ter o quê? O altar de incenso. À minha direita eu vou ter os pães da proposição e à minha esquerda eu vou ter o candelabro. Tá certo. Pois vamos começar com a mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães da proposição, acho que vocês já estudaram e vocês já viram que ele tem vários significados. Por exemplo, o próprio Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Quando ele está se referindo aos discípulos da Santa Ceia, ele está dizendo, essa aqui é a minha carne. Mas no nosso corpo, o que poderia ser a mesa com os pães da proposição? Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá. Eu quero que você volte agora, nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Eu acabei de dizer para vocês que os pães da proposição, eles eram o corpo de Cristo. E Cristo está dizendo aqui, não sabeis que vós também sois membros de
Cristo, quer dizer que o meu corpo, ele é o pão da proposição também? O meu corpo também é o pão da proposição. Mas vamos voltar mais um pouquinho e vamos para Romanos 12. Vocês lembram que a gente estava em Romanos 12? A gente leu o capítulo 1. Agora a gente vai ver o versículo 5. O que mais que vai falar no versículo 5? Ele diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso aqui é uma igreja virtual, mas isso aqui também é chamado de corpo. Então, quando eu entro no lugar santo, vamos lembrar os passos. Eu aceito o sacrifício de Jesus como meu Salvador, passo a expressar um culto racional através da sua palavra, sou batizado com o Espírito Santo, agora eu adentro no corpo de Cristo, que também é o corpo da igreja. Somos sendo corpo uns dos outros. Olha só que maravilha. E aí, a gente vai vir para o próximo utensílio, que seria o candelabro. O candelabro, ele era feito de metal, mas preste atenção. O metal, ele conduz calor. Então, na hora que a gente tocasse ali, a gente seria queimado. Mas quando ele é coberto com ouro, ele não transmite mais aquele calor, ele não machuca aqueles que estão. Da mesma forma, somos nós. Nós somos metal sem valor nenhum, mas quando somos cobertos com ouro, com a justiça de Cristo, nós passamos a ter valor e nós não passamos a transmitir mais esse calor de queimação do pecado uns para com os outros. Olha que fantástico também. Mas olha o que a Bíblia fala. O candelabro, ele estava ali para iluminar aquela região. Você lembra de alguma coisa na Bíblia que fala sobre a candeia? Mateus 5, no versículo 14. Eu estou aqui no ar livre, então o vento às vezes me atrapalha. Mateus 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Certo, Gabriela, Jesus está falando que nós somos a luz do mundo. O que mais? Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas ainda não respondeu onde no corpo está a luz. Como assim eu tenho a luz? Vamos lá então para Lucas, onde Jesus está falando a mesma passagem, mas ele dá um detalhe mais importante. Lucas 11. Versículo 34. 34 e aí o 35. Ele diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também todo o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. A candeia do corpo é o olho. A Bíblia que está falando, ela está dizendo que o teu corpo, os teus olhos é a candeia do Espírito Santo. Vocês já viram, vocês já lembram da história de Moisés, que quando ele saía dos encontros que ele tinha com Deus, o seu rosto, os seus olhos brilhavam tanto que o povo pedia para ele usar um véu, porque o seu corpo estava cheio do quê? Do Espírito Santo, estava brilhando ali, como chamas de fogo. E a descrição de Jesus em Apocalipse diz que seus olhos eram como chamas de fogo. A candeia do corpo é o quê? Os olhos. E o altar de incenso. O altar de incenso, o que significa? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 8. E vamos ler o versículo 3 e 4. E veio o outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até de diante de Deus. Então, todas as vezes que eu estou no meu quarto orando, eu estou em que parte do santuário? Eu estou usando que parte do santuário? O altar de incenso. Pois vamos recapitular o que a gente viu até agora. Eu aceito Jesus como meu Salvador.
passo a prestar a Ele um culto racional. Através da sua palavra, eu sou batizado com o Espírito Santo, sou limpo. Posso entrar agora na parte de santificação. Na parte de santificação, eu sou membro de Cristo e sou membro de um corpo, de uma igreja. Os meus olhos passam a expressar a presença do Espírito Santo porque eu estou batizado com o Espírito Santo, os meus olhos são a candeia. Eu oro e as minhas orações ascendem como incenso suave diante do Pai. Que maravilha! O que mais está faltando nessa vida? Justificação, santificação, está faltando a glorificação. Você está pronto para entrar no lugar santíssimo comigo? Vamos lá. O que tinha agora no lugar santíssimo? Nós só vamos ter um único utensílio, a Arca da Aliança. Mas eu quero que você, junto comigo, preste atenção numa coisa. Eu quero que você divida a Arca da Aliança em duas partes. A primeira parte, a gente vai chamar de caixa, a parte de baixo. E dentro dessa caixa, nós vamos encontrar os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e nós vamos também encontrar o maná. Na parte de cima, a gente vai chamar de propiciatório. Por que eu quero dividir entre duas partes? Porque essa parte de baixo, que eu vou chamar de caixa, ela era feita de uma madeira de acácia e ela era revestida de ouro. A parte de cima, chamada de propiciatório, ela era 100% ouro puro. E vocês vão entender a diferença de uma para outra. Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que significa isso? A gente acabou de dizer, a primeira parte que a gente vai estudar é essa parte da caixa. E essa caixa ficava a lei de Deus. E Deus disse que quer guardar a sua lei aonde? Escondi a tua palavra no meu coração. Vocês acham que em Hebreus 8:10 diz assim: eu escreverei as minhas leis no seu coração e na sua mente, no seu coração e no seu entendimento. Você acha que é coincidência que no seu corpo todo existem 2 lugares que são chamados de caixa? Caixa torácica e caixa craniana. Você acha que é coincidência que a lei de Deus está guardada numa caixa e a lei de Deus ele quer guardar na caixa do teu coração e na caixa da tua mente? A caixa que guarda o cérebro e a caixa que guarda o coração? Você acha que é uma coincidência? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providências. Mas tudo bem, quem quiser acreditar é diferente. Então vamos lá. Acabamos de falar sobre a lei de Deus que está guardada no coração. E o maná. O que seria o maná? Vamos lá para João, capítulo 6. Versículo 32 a 35. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disse-lhe, pois: Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o maná. Ele é o maná. E vamos então para Apocalipse 2:17. Como assim? Vai completar. Guarda essa informação do maná, certo? Apocalipse 2, versículo 17, tá bom? Jesus está falando para a igreja de Pérgamo. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome, qual é escrito o novo nome daquele que o recebe. Quem é o maná que Jesus está prometendo aqui para o que vencer? Ele mesmo, a presença dele mesmo. Avança mais um pouquinho. Apocalipse 3:20. 3, versículo 20. Jesus agora está falando para a igreja de Laodiceia, para mim e para você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Que porta é essa que ele está batendo? Qual é a porta que é para guardar o maná? Onde é para guardar o maná? No teu coração. Ele está batendo, ó, na porta do meu e do teu coração. Nós somos a igreja de Laodiceia e ele está dizendo:
que como o maná, ele quer entrar para ficar guardado ali. Tá, Gabriela, e o que mais? A vara de Arão. Vamos lá, voltar agora para o Antigo Testamento. Eu quero que você abra comigo em Salmo 92. Versículo 12 até o 15. Diz assim: esse é um salmo que os judeus costumavam ler a cada entrada de sábado. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que era a vara de Arão? A vara de Arão era um pedaço de madeira sem vida. E que Deus trouxe vida àquela. Aquela vara do nada floresceu depois de tantos anos longe do tronco onde vinha sair a seiva. A gente poderia fazer todo um estudo só sobre isso, sobre o significado de madeira, de árvore e essa questão do florescer. Mas eu vou ser aqui bem direta, porque a gente tem pouco tempo. Eu vou dizer para vocês, a vara de Arão que floresceu somos eu e você, o nosso caráter, quando nós somos a vara seca. Jesus próprio disse, vocês sem mim não têm vida. E Ele quer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, porque Ele é a vida. Então a vara de Arão que floresceu é o seu caráter e o meu. Nós estamos falando de todo um processo de justificação, santificação, para que na glorificação eu e você possamos florescer tal como a vara de Arão. A vara de Arão significa o teu caráter e o meu caráter sendo florescido, trazendo vida. E o próximo item, já falamos da lei de Deus, nós já falamos da vara de Arão, falamos do maná. O que está faltando agora? Estamos faltando agora a última parte, a parte do propiciatório. A parte do propiciatório que era 100% de ouro, o que acontecia ali? Uma vez por ano, quando o sacerdote vinha para fazer a expiação pelo povo, primeiro por ele, depois pelo povo, quando Deus respondia, algo acontecia, algo que eles chamavam de Shekinah, que era a presença visível de Deus. Eu não vou ter uma passagem específica que vai dizer o Shekinah é isso no teu corpo. Mas para mim, de todos os estudos que eu fiz sobre o santuário, e já faz mais de 10 anos que eu faço esse estudo, porque a primeira vez que eu ouvi alguém pregar sobre o santuário foi em 2009, quando a minha irmã veio do Wildwood. Ela fez um curso aqui nos Estados Unidos, ela fez um curso com o pessoal que apresentava o santuário tamanho real, e ela trouxe esse verso falando com o nosso corpo como templo do Espírito Santo, e eu comecei a estudar e pesquisar, será que é isso mesmo? Porque eu sendo da área da saúde, isso me interessou demais, eu fiquei encantada com isso. E eu procurei o que seria o Shekinah, o que seria o Shekinah. E eu cheguei a um versículo na Bíblia que para mim é a resposta. Está em Mateus 12. Como eu demonstraria a presença viva de Deus em mim? Mateus 12, no versículo 34. Vamos recapitular. Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu passo a lhe prestar um culto racional, através da sua palavra eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu entro no lugar santíssimo, agora no meu processo de santificação, eu faço parte do corpo de Cristo, faço parte de uma igreja, somos corpos uns dos outros em união. Jesus disse que sabereis quando forem meus discípulos, quando amarem uns aos outros, quando nós demonstrarmos esse tipo de união, é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos, nós somos um corpo com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Os meus olhos, eles brilham a presença de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, as minhas orações ascendem como incenso suave ao Pai. No meu coração eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração também. O meu espírito, o meu caráter, ele floresce. O que está faltando agora? Mateus 12, no versículo 34, diz o seguinte:
Jesus está falando com os fariseus, ele está brigando com eles. Ele disse: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Para mim, a minha boca é o Shekinah. A minha boca, as minhas palavras, elas vão falar de Jesus ou não. Jesus disse: se no meu coração está em Jesus, se meu caráter foi purificado, foi glorificado, se eu estou cheio da presença do Espírito Santo, os meus olhos estão refletindo, as minhas palavras também vão refletir. Tudo em mim vai refletir a presença de Deus. Mas está faltando mais uma coisa, Gabriela. E para mim é uma coisa fantástica. É chamado Dia da Expiação. Acontecia uma vez por ano. E no nosso corpo ele acontece diariamente. Talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso nos outros momentos do Vida Plena, nas vigílias passadas. Mas ele casa com tudo que nós conversamos até agora. Em Levítico 16, no versículo 30, diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Todos os dias nós fazemos escolhas que vão nos levar para mais perto ou para mais longe de Deus. Ou aquilo que eu como, aquilo que eu assisto com os meus olhos, aquilo que eu escuto com os meus ouvidos, o exercício que eu fiz, o sol que eu peguei, tudo isso. E nós mesmo assim que viemos a fazer tudo direitinho, de uma maneira mais perfeita, ainda assim nós vivemos num mundo tão cheio de pecado. Nós estamos expostos diariamente a coisas que... O alimento que eu como pode estar intoxicado. O ar que eu respiro pode estar com fumaça. O chão que eu piso pode ter vermes. E ainda assim o meu corpo está intoxicado. Mas, em Lamentações 3, no versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua misericórdia. O dia da expiação acontece no seu corpo diariamente. Todas as vezes quando você vai dormir, o seu corpo ele tem um sistema chamado linfático, onde ele vai limpar todas as impurezas de tudo que aconteceu de errado durante o dia. E ele vai passar por um e por outro. Quando ele chega nos pulmões, é de madrugada e você acorda, tá tossindo, às vezes o nariz escorrendo. Às vezes quando ele chega na parte do intestino, já é quase de manhã, você corre pro banheiro. E esse é o processo da expiação no seu corpo, onde Deus está fazendo e demonstrando as suas misericórdias. E eu poderia até parar por aqui, mas eu preciso contar uma história que aconteceu com uma pessoa muito querida na minha vida. O meu primo, chamado Estevão, que eu amo muito, como se fosse meu irmão. O Estevão, quando ele era criança, ele estava numa fase dos desbravadores, onde eles estavam aprendendo a fazer fogo. E ele foi visitar um amigo dele e eles estavam preparando tudo para fazer uma fogueira na parte de trás, e o pai do amigo dele disse assim: olha, não comecem sem mim, eu vou lá dentro arrumar algumas coisas, quando eu voltar a gente termina. E o meu primo, naquela fase de tão excitação, tão animado, ele chamou um amigo dele: não, vamos começar o fogo sem ele, eu já vi o pessoal fazendo. E ele foi, pegou uma lata de querosene, quando ele jogou no fogo, o fogo veio no querosene e explodiu no rosto dele. O rosto dele ficou queimado, 90% do rosto do meu primo ficou queimado. E quando ele chegou em casa, o rosto dele estava totalmente queimado, estava assim, desfigurado, parecia uma pessoa completamente diferente. E ele olhou para mim e quando eu encontrei depois que ele chegou do hospital em casa, eu o abracei e ele chorava muito, ele dizia: prima, eu tô muito feio, eu não quero me olhar no espelho. E eu disse para ele: meu amor, Deus vai lhe curar. A gente vai... E uma das coisas que eu quero lhe pedir é que você seja corajoso, que você deixe eu tirar uma foto do seu rosto todos os dias para a gente acompanhar o processo de cura. E todos os dias eu tirava uma foto dele, todos os dias. E eu vou colocar aqui uma sequência de fotos que aconteceu no período de 1 mês. Hoje o rosto do meu primo não tem nenhuma cicatriz. Você pode olhar para ele e você não vai reconhecer. Se você não soubesse dessa história, você jamais saberia que ele passou pelo que ele passou. Mas como assim, Gabriela? O médico falou que
ele ficaria com sequelas pro resto da vida dele, que ele precisaria fazer cirurgias. Meu primo não fez cirurgia, ele fez tratamentos naturais. Foram colocados aveia no rosto dele, cebola, mel, era tanta coisa que foi ensinado pra gente. E a partir daí eu peguei um amor e um carinho tão grande por esse tratamento natural, por ver os resultados que em um mês o rosto do meu primo saiu daquela desfiguração para um rosto novo. E hoje a única cicatriz que ele tem fica embaixo do seu olho só quando ele pega muito sol, fica um pouquinho escuro como se fosse uma manchinha. E ninguém sabe dessa história se você não perguntar para ele. Ninguém saberia que era porque ele passou por tudo que ele passou. Nós somos transformados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas se fazem a cada manhã. Vamos parar de apresentar fogo estranho ao Senhor. Vamos apresentar um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Vamos apresentar um culto racional. Vamos encher o nosso coração da sua presença para que as outras pessoas possam ser beneficiadas com isso. É o meu pedido para vocês e a minha oração em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima. Como nós sabemos que o nosso corpo físico se alimenta, nós também precisamos saber que o nosso corpo espiritual se alimenta. E ele tem que buscar a comida dele no Reino espiritual. Muito bem, pessoal. E por isso nós já alimentamos o nosso corpo espiritual com oração. Agora nós vamos mostrar o outro jeito. A Esther vai nos mostrar essa surpresa. Eu vou ler Joel 2:28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Então, vocês descobriram o que é? É a palavra do Senhor. E o nosso próximo prato vai ser o louvor. E a Rebeca que vai cantar pra gente. Ela vai cantar uma música que ela mesma fez, chama Deus de Israel. Deus de Israel ama todos vocês. A pergunta dele será você. Muito bonito, né, pessoal? E agora, a gente vai repetir esse prato, porque nós gostamos muito da comida do reino dos céus. Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigada por essa vigília. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo. Entre em todos os corações das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu tenho uma música para vocês, porque vocês têm que estar sempre conectados com o Senhor, porque o mundo precisa ver que Ele brilha, Ele está querendo brilhar, trazer os seus filhos para Ele. Por isso, eu, a minha irmã, o Isaac e a Rebeca, vamos cantar uma música que fala sobre o brilho de Jesus. Kumiori, kivaore, uvora Adonai alaizara, põe-te em pé e resplandece, a glória do Senhor está sobre ti. Põe-te em pé e resplandece, a glória do Senhor está sobre ti. Põe-te em pé e resplandece, a glória do Senhor está sobre ti. Deus quer brilhar sobre você.